Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite para todo mundo. Como é que estão esses dias? Como é que estão as coisas? Geraldo, Pastor Zé Berto, Marcos, como é que estão as coisas? Como que estão os seus dias, né? Como está o seu coração? Eu quero falar com vocês nessa noite um pouquinho sobre o que tem falado muito no meu coração. E ontem o Léo, ele assistiu o final daquela novela O Rico e Lázaro, e aquilo ele falou que impactou. E eu falei que hoje eu iria falar sobre isso. E eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 16. Lucas 16, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, 19. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá podem passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que também não venham para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, boa noite para quem entrou aí depois. Nós estamos falando hoje dessa passagem que Jesus estava falando sobre uma história de um homem rico e de Lázaro. Espera só um minutinho que eu vou fechar minha porta aqui. Voltei. De um homem rico e Lázaro. Jesus, ele vinha de uma sequência. No capítulo 15 de Lucas, ele fala de várias parábolas falando sobre o reino de Deus. E ele fala, olha, o reino de Deus é semelhante. O capítulo 15, ele fala de coisas perdidas. E aí no capítulo 16, ele continua, ele prossegue e ele vem falando sobre mordomia cristã. Então ele chega, o público de Jesus são os discípulos. Ele vira para os discípulos e fala, olha, havia certo homem rico que vestia de linho fino, puríssimo. Essa história, ela não tem características de uma parábola. Ela tem características de uma história real. Ela tem características de um fato que aconteceu, como se Jesus estivesse ali narrando aos seus discípulos algo que estivesse acontecendo. Então, Jesus, ele começa falando assim, olha, tinha um homem fino que vestia de homem rico, que vestia de linho fino, e tinha um outro homem chamado Lázaro. Nenhuma parábola de Jesus a gente vê ele dando nome às pessoas. Em nenhuma delas a gente vê ele dando nome às pessoas. Então, tudo isso nos leva a crer, os historiadores, os
comentaristas bíblicos, eles entendem que esta passagem, ela não se trata de uma parábola, mas se trata de uma passagem real, que Jesus estava ali narrando aos seus discípulos. E por que Jesus estava narrando essa parábola, essa passagem aos seus discípulos? Por que ele estava dando esse vislumbre? Porque o ser humano, ele tem aquela necessidade de entender o que acontece comigo após a morte. O que acontece logo que morrer? E também Jesus está dando ali, se você for observar, ele dá muito mais ênfase ao inferno do que ao mendigo que estava lá junto com Abraão. Ele dá muito mais ênfase ao inferno. E por que Jesus faz isso? Nós vamos destrinchando aqui o texto bíblico para a gente entender. Porque toda palavra ela é divinamente inspirada e ela é apta para que venha nos dar instrução. Então nós temos que entender, se ela está na Bíblia, ela tem uma importância muito grande. Se Jesus chamou os seus discípulos e quis esclarecer para ele essas coisas, é porque é muito importante. Então nós temos que aprender. Bom, nós vemos aqui então que esse homem rico, ele morreu assim como Lázaro, o mendigo, morreu. Algo que nós entendemos muito bem. O que nós entendemos? Nós entendemos que a vida, ela é um sopro. A vida, ela é um sopro. Quando a gente olha as pessoas e fala assim, nossa, mas foi tão jovem, morreu tão jovem, às vezes a pessoa já está com 80 e a gente fala, tinha tantos sonhos, tinha tantos planos, tantas coisas, e é verdade, porque a nossa vida aqui nessa terra, ela é um sopro, por isso que Paulo, ele fala, olha, se nós esperamos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis possíveis. Por quê? Porque nessa vida, ela é um sopro, ela passa muito rápido, e o que Jesus quis dizer aos seus discípulos é, nós somos eternos, há algo, tanto rico quanto Lázaro, eles morreram, tanto rico quanto Lázaro morreram. A gente vê que o que acontece ao rico, acontece ao pobre, o que acontece àquela pessoa que é bem, ela acontece com aquela pessoa que é mal, o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Todos nós um dia, se Jesus não voltar na nossa geração, nós iremos enfrentar a morte, que é o último inimigo. E por que é um inimigo? Porque nós não fomos feitos para a morte. Ele é um inimigo, mas é um inimigo vencido. Porque Jesus, ele venceu a morte. E quando nós entendemos, nós celebramos o domingo de Páscoa agora, nós entendemos que Jesus ressuscitou, isso trouxe para nós a certeza de que a morte é um inimigo vencido, que muito em breve estaremos todos juntos, aqueles que nós amamos, nós estaremos juntos, a morte é um inimigo vencido. Então, a gente vê a primeira coisa que nós observamos, que ambos morrem. O que acontece a um, acontece a outro. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês. Cristo, ele fala, é um abrir, é um fechar, né? Não abrir, é um fechar e abrir de olhos. A morte é um fechar de olhos para essa vida e um abrir de olhos para a eternidade. E ele ali dá dois panoramas. O panorama para o qual foi o rico e o panorama para o qual foi Lázaro, o mendigo. O rico, o mendigo Lázaro, imediatamente após a sua morte, ele abriu os olhos na eternidade e ele estava sendo consolado de tudo aquilo que lhe aconteceu. Isso é algo que eu quero falar com vocês nessa noite. Aqueles que estão em Cristo, quando experimentam a morte, na verdade, eles foram promovidos. Eles saíram desse mundo de tristeza, esse mundo de dores, esse mundo de incertezas, de angústia. E eles passaram, então, a estar no consolo do Senhor, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde não há mais angústia, onde não há mais incerteza. Eles passaram ali a estar no consolo, no colo do Pai. É este lugar que aqueles que morreram em Cristo estão. E é isso que traz consolo a nós, que já perdemos as pessoas que nós amamos. Nós entendemos que eles já estão com Cristo. Eles já estão com Cristo. É o que Paulo diz, estar com Cristo é infinitamente melhor. É muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar aqui. Mas Jesus, ele não enfatiza muito essa parte.
o que é muito interessante neste texto é que Jesus não enfatiza muito o consolo, a certeza que nós temos de estar com o Senhor após a nossa morte. Ele enfatiza justamente o outro lado, para onde foi o homem rico. E ele fala, o homem rico foi para o inferno. E eu quero, primeira coisa, dizer para vocês, é a segunda, né? Eu já disse a primeira. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, o céu é real. Há um lugar reservado para os santos de Deus. Há um lugar no qual o Senhor vai dar descanso para nós, das nossas dores, das nossas aflições, onde Ele vai colher todas as nossas lágrimas e enxugar e trazer o consolo para as nossas vidas. Existe esse lugar. Esse lugar é real, é um lugar físico, existe esse lugar. Mas da mesma forma, existe um lugar chamado inferno. E este lugar está lá em Mateus 10, no capítulo 10. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. Não é capítulo 10. Mateus no capítulo 25, versículo 41 ao 46, diz assim que o inferno, ele foi preparado. O inferno é um local preparado por Deus para o diabo e seus demônios, para aqueles anjos caídos. Existe, assim como existe o céu, existe um local chamado inferno. E este local chamado inferno é um lugar preparado por Deus para juízo, para exercer juízo contra Satanás e seus demônios, aqueles anjos caídos, e também para todos aqueles que praticam a iniquidade. Todos aqueles que praticam a iniquidade, eles estarão nesse lugar. Em Apocalipse, no capítulo 21, eu vou ler aqui com vocês, Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, diz assim: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse local está reservado para todos aqueles que não amam ao Senhor Jesus. E Jesus dá muita ênfase nesse local. Ele dá muita ênfase nesse local e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Abre o seu coração para ouvir. Não é uma palavra assim, a gente gosta de ouvir só coisas boas, mas eu quero dizer para vocês, abre o seu coração, porque se Jesus nos ensinou, se Jesus pôs ênfase nisso, é porque nós precisamos de conhecer e nós precisamos de saber. Então, o inferno é um local reservado para aqueles que não amam ao Senhor, para aqueles que praticam a iniquidade. Ele é um lugar real, ele não é uma condição espiritual. E é um engodo falando, olha, não existe juízo de Deus. Existe juízo de Deus, sim. A Bíblia lá em Gálatas nos diz, não se deixe escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então existe inferno, sim. E se Jesus falou, é porque ele não queria que nós fôssemos ignorantes sobre isso. As características que nós podemos extrair do inferno é um lugar de tormento que não tem consolo e não tem misericórdia. As pessoas que estão no inferno, elas estão ali em plena consciência. Elas estão em sofrimento consciente. Elas estão ali sabendo que estão ali. E mais do que isso, elas estão sabendo por que estão ali. Naquele momento em que elas estiverem no inferno, porque eu não estarei em nome de Jesus, mas naquele momento em que elas estiverem no inferno, elas irão lembrar das oportunidades perdidas, elas irão lembrar de tudo aquilo em que eles, a todas as oportunidades que eles tiveram de se render ao Senhor e não se renderam. Mas por que Jesus quis saber que nós soubéssemos sobre o inferno? Ele quis saber, Jesus, se você ler atentamente os evangelhos, e eu aconselho que você leia, pegue a Bíblia é para ser lida. A Bíblia é algo que nós devemos ler, amar ler a Bíblia. Se você ler atentamente nos evangelhos, você vai ver que Jesus falava muito sobre o inferno. Ele falava muito sobre esse juízo de Deus. E por que ele falava isso? Hoje eu sou mãe e eu entendo muito. Quando meu pai falava as coisas para mim, minha mãe falava as coisas, na verdade eles estavam me alertando para que eu não fizesse. E quando eu falo com meus filhos alguma coisa, é justamente porque eu não quero que eles façam. Filhinho, não faça isso, porque se você fizer, outro dia eu tenho muito medo quando manobra carro. O Rodrigo, meu filho, ele tem 5 anos, ele é pequenininho.
E os carros, a traseira dele fica mais alto do que o Rodrigo. E ele, o pai dele chega, ele fica doido, papai, 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 e vai atrás. Eu tenho muito medo, por quê? Porque se o Léo estiver dando ré, ele não vai enxergar o Rodrigo lá atrás. E eu sempre falo, meu filho, quando seu pai estiver lá na garagem, você espera o carro desligar para você correr no papai. Por quê? Porque se você correr lá, o carro passa em cima de você e você vai morrer. Eu conto esse desfecho para ele porque eu quero que ele faça isso? Não, justamente porque eu não quero que isso aconteça. Quando Jesus nos abre, ele abre para os seus discípulos a visão e fala, olha, o inferno é assim, ele está falando, olha, se você andar na porta larga, se você andar nesse caminho espaçoso, se você andar achando que só a aparência importa, você vai parar no inferno. E o inferno é real, é um lugar de tormento, é um lugar que não tem misericórdia, é um lugar que não tem descanso. O que Jesus fez foi alertar que existe juízo, então, para a gente ficar esperto. É o que eu falo com meus filhos, fique esperto. É um lugar que Jesus nos descreveu para que nós não fôssemos para lá. Quando ele expõe, ele está expondo em amor. Ele está expondo a realidade do tormento, ele está abrindo os nossos olhos, porque o caminho que conduz ao inferno, ele é um caminho que está muito bem delineado na Bíblia. O engodo desse mundo é justamente isso, é falar que você pode fazer qualquer coisa, que não há juízo, que Deus é amor, mas Jesus deixou bem claro que a porta é estreita, que a porta é estreita. Não temam, está lá em Mateus 10, 28, os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ele está falando, olha, presta atenção, não é nessa vida aqui, vocês têm que temer, é o que vem pela frente. E o texto ele dá algumas características que levaram aquele homem ao inferno. A gente pode observar por que aquele homem foi parar no inferno. Ele dá algumas características. O texto da Bíblia, a Bíblia é maravilhosa. Ela nos ensina todas as coisas. E ele nos dá algumas características. Diz que o homem rico, ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Qual que é a primeira característica? A primeira característica é o hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo é a busca incessante do prazer. Hedonismo é algo que hoje em dia está muito em voga. Hoje em dia, a gente está vivendo numa sociedade que prega o hedonismo como fim, que prega a busca do prazer como fim. Olha, você tem que ser feliz, né? O mantra dessa sociedade é essa. Olha, mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E onde eu trabalho, eu escuto muitas pessoas que cometem atos horrorosos e falam, mas eu tenho o direito de ser feliz. E assim a gente ouve o ladrão. O ladrão, ele não tem dinheiro para comprar um iPhone, mas ele é doido para ter um iPhone. E aí ele rouba porque ele tem o direito de ser feliz. Ele tem o direito de ser feliz. E aí o adúltero, ele olha uma mulher mais bonita do que a dele, porque, ai de nós se acharmos que nós somos as mulheres mais bonitas. Ele olha e fala, mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E esse mantra da sociedade moderna, eu tenho o direito de ser feliz, está levando muitos para o caminho do inferno. Está levando muitos a cometerem aquilo que Deus abomina, a cometerem pecados e se justificando. Mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu quero falar com vocês nessa noite. Nós temos o direito de amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo com todas as nossas forças. Porque se eu ficar centrada em mim, eu, na verdade, estou longe de Deus. Eu, na verdade, estou longe de Deus. O hedonismo é isso. É muito sutil, sabe? Eu gosto de ver série. E aí eu deito ali no sofá e fico vendo série o dia inteiro, o dia inteiro. Tá errado? Não está errado. Eu não estou falando isso, mas aí não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de nada. E aí o meu Deus é o meu umbigo, são os meus desejos e os meus apetites. E aí eu tô aqui, eu tenho tempo de tudo, de ficar no grupo do WhatsApp, de mandar memes. Eu gosto também, gente, de ver filmes, gosto também, mas eu tenho que ver o que tem me roubado, o que é prioridade na minha vida.
Aquele homem, ele vivia de luxo, ostentação e de se alegrar todos os dias. A gente hoje quer só se alegrar. A gente hoje tem dificuldade de enfrentar uma tristezinha. A gente fala, Deus me abandonou. Cadê Deus? Uma pandemiazinha, né? Que a gente tá aí e tem gente que tá morrendo. Tem gente que tá desesperado. Por quê? Você tem tanta coisa assim? Se Deus resolver te levar, você tem tanta coisa assim? Eu lembro, há muitos anos atrás, eu pensava assim, nossa, mas Jesus não pode voltar. Eu era solteira, eu falava, Jesus não pode voltar, porque eu tenho que casar ainda. Gente, que cabeça é essa? O que eu tenho de tão importante aqui? Que é melhor do que Jesus? Que é melhor do que estar com Jesus? O hedonismo é isso, é o amar essas coisas, amar aquilo que momentaneamente me dá prazer. E aquele homem, ele se vestia, ele se alegrava. Aquele homem, ele era um homem que estava ali doido para se satisfazer. E todas as vezes em que eu estou no centro, eu estou me afastando de Deus. E isto é um caminho que me leva ao inferno. A segunda característica que levou aquele homem ao inferno, ele era um homem indiferente à dor do seu próximo. À porta dele tinha um homem mendigo, Lázaro, que estava ali com feridas e com fome, que queria comer das migalhas, e aquele homem era indiferente. Todas as vezes em que eu sou indiferente à dor do meu próximo, que eu sou indiferente, na verdade, eu estou longe de Deus. Eu não estou parecido com Deus. Todas as vezes em que a dor do meu próximo não causa em mim nada, isso aí está mostrando que eu, na verdade, estou caminhando para o inferno. Eu não estou falando aqui que a nossa salvação depende das nossas obras, mas as nossas obras revelam a nossa salvação. A salvação é graça de Deus, porque Deus enviou, Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É graça. Mas as minhas obras revelam que eu fui salvo. Se eu não me compadeço do meu irmão, se num tempo desse em que muitas pessoas estão perdendo emprego, num tempo desse em que muitas pessoas não estão desesperadas, nem tanto com medo do vírus, mas desesperadas, por quê? Porque nós estamos sob decretos e decretos que impedem muitas atividades de funcionar. Muitas pessoas não estão tendo o pão de cada dia. E se isso pra mim, eu fico que nem os artistas da Globo, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Tá louco? Eu tenho que me importar. Eu tenho que falar, meu Deus, será que o meu irmão tem hoje um pão para comer? Será que meu irmão vai ter um almoço? Será que as crianças dele estão tendo algo para comer? Eu preciso de me importar com o meu próximo, porque aquele que está indo a passos largos para o inferno, ele não importa com o seu próximo, ele importa apenas consigo mesmo. Em Mateus 25, eu vou ler esse texto aqui para vocês, 25 do 41 ao 46, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, sendo forasteiro, não me hospedaram, estando nu, não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixara de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Está em Mateus 25, do 41 ao 46. A gente vê que a insensibilidade com a dor do próximo, na verdade, está revelando que dentro de mim, Jesus não nasceu. Eu estou longe de Jesus. O homem rico também, ele chamou Abraão de pai. Ele reconheceu Abraão e chamou Abraão de pai. A gente vê que esse homem, então, ele era um judeu, porque somente os judeus chamavam Abraão de pai. Ele chamou Abraão de pai e provavelmente ele tinha aparência de ser uma pessoa piedosa. Ele tinha aparência, ele participava dos ritos, mas ele não teve a sua vida transformada.
Gente, eu estou lendo com meus filhos o livro de 1 Samuel. A gente aqui em casa, todos os dias a gente faz um culto e eu leio com eles, a gente vai na sequência e eu estou lendo o livro de 1 Samuel. E ontem nós lemos a parte quando o povo de Israel pediu um rei. Eles pediram um rei. Então Samuel falou, olha, então vocês vão ter um rei. E ele unge Saul. E Saul era um homem. E diz a Bíblia que depois que Samuel ungiu, ele virou e ele já era outro homem. Sabe o que acontece? Quando nós temos Jesus no nosso coração, há uma transformação. Nós nascemos de novo. Nós não podemos ser as mesmas pessoas. Não é simplesmente aderir a um grupo. Olha, a partir de agora eu decidi, eu quero andar com aqueles crentes, eu quero ir à igreja, eu vou assistir às lives, eu vou me vestir como eles, vou falar como eles, ouvir as músicas que eles ouvem. Não é isso, é uma transformação. Aquele homem pertencia a um grupo, mas aquele homem não teve a sua vida transformada. Por isso que Jesus diz, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, e eu vou falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É necessário transformação. Não é necessário tão somente uma adesão a um grupo. Ah, eles são tão gente boa, vou jogar um futebol juntos, vou participar de alguma comida junto, né? Que saudade dessas coisas. Não é somente isso. Ainda que essas coisas sejam boas, a vida em Cristo exige transformação. E o homem rico, por fim, muito tarde, ele percebeu a necessidade do envio de missionários. Ele estava lá no inferno e ele clamou, Pai Abraão, envia Lázaro aos meus irmãos para que fale com eles, para que eles não venham nesse lugar de tormento. Ele entendeu que é preciso missionários, é preciso alguém que pregue. Lá em Romanos 10 diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como uma pessoa vai entender que ela precisa de ter a vida transformada se não tiver ninguém para pregar? Mas acontece que o nosso tempo é agora. O nosso tempo é hoje. Ele percebeu, após a morte, que ele precisava de ter enviado os missionários, ele precisava de ter investido nisso. Ele precisava de ter investido a sua vida para levar a palavra àqueles que estão perecendo. Eu quero dizer para vocês que Jesus ele pagou um alto preço para que eu e você não fôssemos para o inferno. Não desperdice essa chance. O nosso tempo é agora. O nosso tempo é hoje. Creia em Jesus. Nele há graça plena. Jesus pagou um alto preço. Ele pagou. Ele recebeu a ira de Deus para que eu e você não precisássemos receber a ira de Deus. Ele se fez maldito em nosso lugar para que eu e você não precisássemos ir para esse lugar de tormento eterno. Ele tem reservado para os seus santos o consolo eterno. O consolo eterno. Ele tem reservado um local para tratar as nossas feridas, porque esse mundo tem nos ferido. E é neste lugar que nós devemos desejar ir. É este o lugar que nós devemos querer ir. Nós não devemos querer, desejar ir ao inferno. Então eu preciso de me atentar, eu preciso de hoje, não é amanhã, é hoje, eu preciso de hoje tomar uma decisão muito séria na minha vida, muito séria. Eu quero ser imitador de Cristo. O que é imitador de Cristo? Paulo fala lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos de ter a natureza de Cristo em nós. Nós precisamos nascer de novo e imitar a Cristo todos os dias. O que é imitação? Às vezes você vê seu filho, né? Eu vejo meus filhos aqui e tem hora que eles imitam. O Rodrigo imita o pai, o Gustavo imita o pai. E assim, não é igual ao pai. É óbvio que não é. Mas eles imitam. Aí eu consigo identificar claramente. Eles estão tentando copiar o pai deles. Eu sei que a perfeição nós não iremos alcançar, mas eu preciso imitar a Cristo de tal forma que alguém que veja fala assim, olha, aquele ali está tentando fazer o que Jesus faria. Eu sei que nossos esforços aqui são muito pequenos, nós nunca alcançaremos. O dia que nós alcançarmos, mas é o que Paulo diz, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Prossiga todos os dias. Creia em Deus. Abrace a graça salvadora de Deus. Lembre-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, Deus amou o mundo, que ele enviou o seu Filho para que recebesse todo o juízo, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para esse lugar de tormento, mas que tenha a vida eterna. Está aberto a todo que crê. Tome a sua decisão hoje. Tome a sua decisão hoje. É real este lugar. Tome a sua decisão hoje. Creia que Deus está com você. Amém? Gente, foi muito bom estar com vocês. É muito bom compartilhar a palavra com vocês. Fred, quanto tempo você casou, tá lá nos Estados Unidos. Que o Senhor te guarde aí, te guarde de todo mal, para você poder vir aqui em breve nos visitar. Todos vocês que participaram aí, em nome de Jesus, nós temos um Deus que se fez maldito por nós, um Deus que se fez maldição por nós, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Creia nisso, viva isso, não troque isso por misérias, por migalhas, pela porta larga que leva à perdição, mas creia que Deus tem o melhor. Amém? Vamos crer nisso. Nesse tempo de pandemia, sabe, que tem tanto medo, creia que Deus tem o melhor. Fique tranquilo. Quando a Bíblia diz não temas, sabe quem teme? Quem teme é aquele que acha que seu futuro é incerto. Não temas, porque o seu futuro é certo. E ele foi comprado por um alto preço na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe. Boa noite para vocês. Eu quero orar com vocês. Eu já ia despedir sem orar, mas eu quero aproveitar e orar. Eu quero orar com vocês. Não temas, não temas. O Senhor é conosco. Fecha seus olhos aí onde você está. Se tiver alguém da sua família aí junto, dê as mãos. Vamos orar juntos. Vamos fazer esse momento de oração junto. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, porque o Senhor não nos deixou, Senhor, sem saber das coisas que viriam. O Senhor reservou um lugar para os seus santos, e é neste lugar que nós queremos estar, Pai. O Senhor enviou o consolo, Senhor, o Consolador que está conosco todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que agora que cada um receba o consolo que precisa, Senhor. Que cada um receba do Senhor a porção que precisa nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que haja, Senhor, certeza de que estar do teu lado é melhor. No nome de Jesus, que o Senhor venha tocar em vidas, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.